Pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai estudar um pouquinho de governança corporativa, voltado aí para o módulo 4 da certificação do CPA20, que a gente está estudando as ações das empresas, renda variável. Então, vamos ver o que seria essa tal da governança, ou então boa governança corporativa. A governança corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, então, segundo eles mesmos, a governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações elas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas. Vamos continuar. As boas práticas de governança corporativa referem-se a princípios. Esse é o ponto, hein? Básico de recomendações visando preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Esses princípios contemplam a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Então, notem que a boa governança corporativa são regras, são princípios que tratam aí de conceitos importantes no âmbito de uma empresa: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidades. São esse conjunto aí de princípios que estão conceituados aqui quando a gente fala de boa governança corporativa. Bom, detalhe é que a gente tem diferentes níveis para essas boas governanças corporativas. Quanto maior o nível, são mais regras que as empresas elas devem seguir para estar naquele nível. Pensa para o investidor, será que é bom ele investir numa empresa que ela tem boa governança corporativa? É claro que é. Quanto maior a governança corporativa da empresa, melhor para o investidor, porque significa que a empresa ela está preocupada com esses princípios aqui que a gente viu, de transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidades. Então, o investidor que está colocando aquela grana dele nas ações dessa empresa, está se tornando um sócio, objetiva ganhar no longo prazo com essa empresa, é bom para ele que a empresa ela siga esses princípios, porque isso significa que ela não está cometendo aí, por exemplo, crimes, não está se sujeitando a lavagem de dinheiro, significa que ela tem responsabilidade, que ela tem inclusive mais chances aí de prosperar no longo prazo. Então, para o investidor é melhor. Quanto maior o nível, via de regra, melhor para o investidor. Daí é o seguinte, a gente tem diferentes segmentos ou diferentes níveis de boa governança corporativa. A B3 ela elenca alguns segmentos de governança corporativa que representam verdadeiros níveis do índice de governança corporativa nas empresas. Essa divisão é importante, pois ajuda o investidor a compreender o nível de comprometimento da empresa que pretende investir nos princípios de boa governança. Aí a gente vai ver aqui o nível 1. A gente vai ver quais as regras que a empresa ela tem que seguir para que ela esteja aqui no nível 1 do segmento listado aqui pela B3. Agora a gente está falando da nossa bolsa de valores, que ela divide em diferentes segmentos, de acordo com o nível de governança corporativa da empresa. Via de regra, quanto maior esse nível, melhor, significa mais responsabilidade da empresa. E para cada nível a gente tem diferentes exigências. Vamos começar então pelo nível 1. As exigências para que uma companhia esteja no nível 1 de governança corporativa são as seguintes. Primeiro, ela tem que fazer a realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma vez por ano. Ela tem que também ter a manutenção e circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital social da empresa. Então, do capital social da empresa, pelo menos 25% das ações elas têm que estar sendo negociadas. E a tag along ela tem que ser de 80%, apenas para ações ordinárias. Aqui vocês têm que lembrar algo que a gente já viu em aulas passadas. A tag along, que é o direito de representação para os acionistas minoritários, quando está acontecendo, por exemplo, deixa eu voltar nessa explicação. Pensa o seguinte, a gente tem o acionista controlador, que é aquele que detém o maior número de ações da empresa. Ele tem o maior número de ações votantes, né? É ele que decide o que a empresa ela vai fazer porque ele tem o maior número de votos. Mas a gente também tem os acionistas minoritários, que são todos os outros que não conseguem influenciar nas votações. Quando esse acionista controlador ele resolve vender todas as suas ações para um outro investidor, a gente vai ter uma situação em que vai haver a troca de controle nessa empresa. E aí a legislação ela coloca o seguinte: para proteger os acionistas minoritários,
O investidor que está comprando o controle da empresa, ele vai ter que expandir a oferta dele também para esses acionistas minoritários. Daí a regra é o seguinte, ele vai ter que estender em pelo menos 80% da oferta original, mas apenas para os acionistas originários. A legislação ela não estabelece essa proteção aqui para os acionistas preferenciais. Tá, beleza, a gente já viu isso, eu só estou revisando. Agora, no nível 1 de governança corporativa, a exigência aqui da B3, ela apenas replicou o que está na legislação. Ou seja, o tag along ele tem que ser de 80% apenas para ações ordinárias. Então, no nível 1, replicou. No nível 2, que a gente vai ver agora, é diferente. E eu já vou nesse ponto. O tag along para o nível 2, que é o nível acima de governança corporativa, ele passa a ser de 100%. Então, o cara ele vai ter que fazer uma oferta igual a que ele fez para o acionista controlador, para os acionistas minoritários, sejam eles acionistas ordinários ou preferenciais. Então, antes a oferta aqui no nível 1, e conforme a legislação, ela era de pelo menos 80% apenas para os acionistas ordinários. Se ele quisesse expandir para os preferenciais, beleza, era uma decisão dele, mas a legislação obriga apenas para os ordinários em pelo menos 80%. Agora, no nível 2, a gente passa a ter 100% para os dois, ordinários e preferenciais. Então, isso no nível 2 de segmento lá da B3, de boa governança corporativa. Mas a gente vai ver as outras exigências, né, para que a empresa esteja no nível 2. Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Ou seja, quando a empresa ela está fazendo a sua contabilidade, divulgando as suas demonstrações financeiras, ela vai ter que seguir esses padrões aqui. Porque, claro, para o investidor que esteja lá no estrangeiro, fica mais fácil ele entender o que as demonstrações financeiras elas estão dizendo, porque está num padrão que é utilizado lá fora. Além disso, o conselho de administração ele tem que ter, no mínimo, 5 membros e mandato unificado de até 2 anos, permitindo a reeleição. No mínimo, essa parte é interessante. 20% dos membros deverão ser conselheiros independentes, sem relação com a empresa. Então, aqui o mínimo é de 20%. A gente está falando de 5, né? Então, vai ter que ser aí pelo menos 2. Bom, tag along de 100% para as ações ordinárias e preferenciais. Isso a gente já viu. E manter também, no mínimo, 25% das ações em circulação, que é o chamado free float, né? Que é exatamente o que a gente tinha aqui, que é 25% pelo menos do capital social da empresa em companhia em circulação. A mesma regra a gente tem aqui, free float. E ainda tem um outro nível, que é o chamado novo mercado. Aqui a gente tem mais exigências. Primeiro, transparência maior na gestão e na publicação. Conselho de administração com no mínimo 3 membros. Aqui eram 6, aqui no mínimo 3, dos quais pelo menos 2 ou 20%, o que for maior, devem ser independentes. 100% das ações devem ser ordinárias. Então, no novo mercado, que é esse segmento um pouquinho mais acima de boa governança corporativa, nós não temos ações preferenciais. Então, uma empresa chegar nesse nível aí, ela não vai poder dividir o capital social dela em ações preferenciais. A gente vai ter apenas acionistas ordinários. E o tag along aqui ele continua sendo de 100%. E outra regra, para a empresa ela participar aqui do novo mercado, o IPO dela, que é quando ela faz o processo de abertura de capital, quando ela coloca as suas ações em negociações pela primeira vez, vai ter que ser no mínimo de 10 milhões de reais. Então não é qualquer empresa aqui que consegue estar nesse nível de governança corporativa, são empresas maiores. E também o free float aqui é de 25% das ações, ou, daí tem essa regra, 15% caso o ADTV aqui, que é o volume de ações negociadas, seja superior a 25 milhões de reais. Então a gente tem 25% de maneira geral ou 15% quando essa média de volume de ações seja superior a 25 milhões diariamente. Bom, assim a gente termina essa parte aí de boa governança corporativa nas empresas. Apenas atente aí que a gente tem diferentes regras para cada segmento e, claro, eu acho que o mais importante aí é o tag along, que tem que ficar de olho porque é ele que tem mais chances aí da nossa mínima cobrar lá nas provas. Pessoal, até o próximo.